8h13, nós estamos recebendo aqui o psicólogo Felipe Martineghi para falar sobre cuidados com a saúde mental. A gente sempre ouviu falar sobre a necessidade de cuidar da saúde, de cuidar do corpo. Eu mesmo hoje estou retomando, depois de uma pausa de umas 2 semanas de muita comilança, estou voltando aí para academia hoje para poder entrar em forma, ou pelo menos manter o corpo em atividade, fazer como o Luan, como o Anderson, que se movimentam bastante e não preciso ir para academia, obviamente, mas como eu sou um sujeito mais sedentário, trabalho sentado e me movimento pouco, então precisa fazer com que o corpo trabalhe, cuidar da saúde física. Mas existe uma saúde que muitas vezes acaba passando batido. Depois da pandemia, eu sinto uma preocupação muito maior das pessoas com esse tema, que já vem de muito antes, né? Que é a saúde mental. Nós estamos agora na campanha Janeiro Branco, que trata justamente a respeito desse tema. E para isso, nós estamos recebendo aqui hoje o psicólogo Felipe Martineghi para falar sobre esse assunto, porque ele entende muito a respeito de saúde mental. Tudo certo, Felipe? Bom dia. Bom dia, Valdo. Bom dia, pessoal da Rádio Cidade. Bem-vindo aí, né? Antecipadamente o convite, né? Fazia tempos, né, que não aparecias por aqui, né, Felipe? Fazia tempo. Estava recordando agora, quando a gente estava conversando, né, sobre... Acho que foi a primeira vez que eu vim aqui em 2018. Janeiro também. Sim. E também falamos sobre Janeiro Branco, né? E uma das coisas que a gente trouxe na época era a questão de desmistificar a procura, o cuidado com a saúde mental, tirando aquele conceito de que é uma coisa de louco, ou quem vai procurar ajuda é porque já está muito danificado ou prejudicado. E, de fato, de lá para cá, eu venho percebendo até no consultório uma grande procura de gente que vem para prevenção. Sim. Mesmo antes de ter algum sintoma grave ou de ter um adoecimento até físico, né, que pode acontecer com o estresse crônico, né, as pessoas já vêm buscar ajuda seja para se desenvolver quanto para se prevenir. Então isso é bem importante e isso é um dos objetivos, né, de se falar sobre o tema, que é fazer as pessoas buscarem ajuda antes, né, de estarem num quadro grave ou que não tenha mais tantos recursos, seja mais difícil ter recursos. Você, como profissional da área, Felipe, você tem observado que as pessoas têm essa preocupação, porque como você mesmo colocou, antes quando falava assim, buscar um trabalho de um psicólogo, de psiquiatra, porque eu não tô louco. Eu já ouvi isso de alguém que, recomendar pra pessoa, procura uma atenção de um profissional, um psicólogo, não, mas eu não tô louco. E hoje em dia, eu particularmente percebo assim que vem se quebrando um pouco disso. Tem mais gente procurando para prevenir e não apenas quando o problema já aconteceu? Muito mais. Inclusive esse jargão, né, essa ideia de que psicólogo, psiquiatra é coisa para louco, ela já vem caindo bastante, né? Porque por estarmos falando muito disso, meio que naturalizou. Tanto que eu tenho uma leva de pacientes, de clientes pacientes, que eles fazem terapia como se fosse a atividade física. Eles não vão lá para apagar incêndio ou para resolver uma coisa muito grave, né? Ou até chegam até mim às vezes por conta disso, mas eles mantêm meio que periodicamente, a cada 15 dias, a cada um mês, só para, digamos assim, uma manutenção. Virou como se fosse um hábito já na vida das pessoas. Então eu tenho uma grande leva de pacientes que faz terapia dessa forma, de caráter preventivo mesmo. Sim. Bom dia, tudo bem? Que se deixar eu vou falando aqui, eu abro... Tudo certo. Eu acho que hoje um dos problemas que a sociedade enfrenta é a questão da mente, né? A pessoa saber lidar com o estresse, saber lidar com situações na família que às vezes deixa a pessoa transtornada. Acredito até que muitas das ocorrências que a gente registra aqui de segurança pública está relacionada ao estresse, ao estado mental da pessoa, porque a pessoa ela não age por impulso. Às vezes ela age por impulso, mas ela já está às vezes sofrendo por um bom tempo, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre se realmente isso faz sentido o que eu estou falando e o que seria necessário para ajudar então essas pessoas a ter uma mente saudável. Perfeito. Anderson, né? Anderson. Para exemplificar isso, eu gosto de contar um exemplo, talvez seja um pouquinho extenso, mas vou tentar ser o mais breve possível, né? Pois bem, a gente pode afirmar que grande parte das doenças, até físicas e psicológicas, elas são desencadeadas por um alto nível de estresse. Ok? Só que para a gente chegar até ali, a gente precisa entender o que a gente chama de modelo trifásico do estresse.
No Brasil, a gente tem um modelo quadrifásico, já que é de uma pesquisadora chamada doutora Marilda Lippe, que é a maior referência que a gente tem de estresse no Brasil. Mas, para fins didáticos, eu vou usar o termo trifásico, que ele é anterior, mas ele é um pouco mais didático para explicar. Então, a gente precisa entender que o estresse, então, ele tem 3 fases, que é a fase do alerta, da resistência e da exaustão. O que é a fase do alerta? Bom, toda vez que a gente tem uma demanda ambiental, um desafio, em que ele é maior que as nossas capacidades, que as nossas habilidades para aquilo, a gente vai ter o estresse. Então, o organismo ele vai se ativar, a gente vai ter maior circulação de cortisol, noradrenalina, adrenalina, aumenta a frequência cardíaca, a gente fica mais ativo. Só que olha só que interessante, nesse primeiro momento, a nossa produtividade e criatividade, ela sobe. Vamos supor que o Anderson foi incumbido de uma tarefa nova aqui na rádio, que ele não está habituado, e tem um tempo curtíssimo para fazer isso. Você vai entrar no estado de estresse. Só que nesse primeiro momento, a tua criatividade ela vai ser melhor, a tua produtividade ela vai ser maior que o normal quando você está bem, o teu sono ele desaparece, o humor ele fica como se fosse eufórico, né? E se você passar essa noite sem dormir e a próxima tiver que trabalhar, vai embora, uma noite, né? A libido sexual aumenta até, nesse primeiro momento. E aí, você conseguiu desenvolver habilidade ou o estressor passou, você volta ao estado normal. Agora, vamos supor que nesse meio tempo que você está tentando ver como vai resolver esse problema, surgem outros. Bate o carro, discute com alguém, ou a própria corrida do dia a dia não dá tempo de desenvolver essa habilidade. Então, o organismo, ele está ali gerando essa dose de noradrenalina, adrenalina e cortisol, o teu organismo está ativado, ele vai começar a cansar. No que ele começa a cansar, esse pico de produtividade, ele vai começar a cair. Aí a gente entra naquele estado em que a gente não consegue ter ideias novas, que a gente fica só remoendo o problema sem conseguir sair dele, né? O sono ele normaliza a partir dali, só que a gente dorme e acorda exausto, como se não tivesse dormido. Sim. O humor ele tende a ficar um pouquinho mais irritável e deprimido e ansioso ao longo do dia, e a libido sexual ela cai. Aqui ainda, se a gente, de novo, conseguimos desenvolver a habilidade necessária ou o estressor passou, a gente volta ao nosso normal. Mas suponhamos que mais tempo se passe, você está naquela fase de estresse da resistência já, novos problemas surgem, você não está conseguindo resolver, aí o corpo entra na fase de exaustão, e aqui é o perigo. É que inclusive no trabalho o que a gente conhece como burnout, é a mesma coisa. Sim. O que é fase de exaustão? Aqui o organismo, como ele está há muito tempo injetando cortisol, adrenalina, noradrenalina, e não se resolve, né? Eu comparo muito a um motor de um carro, né? A gente acelera um pouco mais quando precisa fazer uma ultrapassagem ou subir, mas se você passa a viagem toda acelerando mais que o normal, o motor ele estraga, né? Então, nessa fase da exaustão, a produtividade e criatividade, elas ficam piores do que quando a gente estava normal ali antes da fase do alerta. Então, a gente não consegue resolver problema cognitivo. E aqui, todo tipo de vulnerabilidade que a pessoa tem vai aparecer. Então, se a pessoa tem uma propensão à depressão, ali ela vai desenvolver. Se ela tem uma tendência biológica na família, ter crises de ansiedade, ataque de pânico, ali ela vai ter. Problemas gástricos, cardíacos, de hipertensão. Então, na fase de exaustão, que aí realmente é o acúmulo já não tem mais volta. Você vai precisar tratar daí com cada especialista todos os danos possíveis que vieram a partir dali. Então, o que é interessante a gente ver aqui, que assim como você fez na sua pergunta, né, Anderson, não é tão perceptível no início. Porque a pessoa está naquela euforia, então não percebe que está adoecendo. Geralmente as pessoas percebem já nessa última fase, que é quando já não tem mais muito o que fazer. E aí estoura, né? Vê o momento de estourar, Exato. Porque perceba, se a lógica aqui que a gente está falando o estresse ele vem quando eu não consigo resolver um problema. Podemos resumir dessa forma, né? Para resolver o problema eu preciso do meu cognitivo funcionando perfeitamente bem. Agora, o nível de estresse prolongado ele dificulta o meu cognitivo de funcionar perfeitamente bem. E aí vira meio que essa bola de neve. Certo. E além de procurar um profissional, existe alguma maneira dele, alguma coisa que ele possa fazer para voltar ao estado normal? Na fase de exaustão é mais difícil. Mais difícil. Mas antes sim. Antes sim. Na segunda fase, no caso, né? Que ele já está percebendo que está surgindo alguns problemas que ele não contava, né? E aí a produtividade cai, o humor cai. Nesse momento, quando ele percebe isso, aí o que ele precisa fazer? Perfeito, vamos lá.
Primeiramente, anterior a isso, a gente tem aquele tripé básico que é alimentação saudável, dormir pelo menos 8 horas de sono por dia, ou o que a pessoa precisa, né? Mais uma boa noite de sono, e atividade física constante. Isso é o básico, né? Se a gente não tem essas 3 coisas em dia, não dá nem pra dizer que a pessoa tem um transtorno depressivo. Fica tudo desequilibrado, né? Exatamente, pode ser qualquer coisa. Não quer dizer que se a gente tem essas 3 coisas em dia, que não vai adoecer também. Sim. Mas esse é o mínimo, né? Então, além disso, né, há alguns fatores específicos que, por exemplo, uma das coisas que mais agrava o estresse é o que a gente chama de ruminação, que é o ficar remoendo os pensamentos, certo? Sim. E o que acontece? Isso não é uma coisa totalmente controlável conscientemente, não é uma coisa que, se eu vou tentar parar de pensar naquilo. A gente não consegue, né? Sim. Então, o que a gente precisa? Vamos tentar imaginar que os temas que o nosso cérebro vai pensando ao longo do dia, eles são divididos num gráfico de pizza. Ok? Então, a gente tem lá a família, o meu esporte, aquela preocupação que está me estressando, o meu trabalho e os meus amigos. Quando o problema ele se agrava, né, ou a demanda ela é muito grande, ela tende a ocupar quase toda a pizza imaginária aqui. E esse espaço é onde vai se dar a ruminação. Então, o que a gente faz para não pensar, para não ruminar ou para ruminar menos? Ter na rotina outras atividades que produzam a sensação de bem-estar, que sejam reforçadoras, como uma atividade física, uma boa socialização. Depois a gente pode especificar mais um pouquinho mais essa questão da socialização também, né? Porque a pessoa tendo essas atividades, competindo com aqueles pensamentos do problema, ela consegue passar menos tempo ruminando. Então, por exemplo, se o problema é no trabalho, a pessoa ela tá aqui, ela não tem como não pensar, mas ela sai e ela já vai socializar com o amigo, ela já vai para uma atividade física, ela vai fazer um hobby que ela gosta, ela consegue se desligar por alguns momentos e passa menos tempo naquele estado de estresse. Então, isso se fosse para resumir, né? É um dos grandes fatores que pode ajudar bastante a não chegar na exaustão. Bom, são 8h25, eu vou pedir licença pro Felipe rapidinho pra gente fazer um intervalo comercial, porque o assunto aqui é bom, né? E inclusive se você quiser participar aqui e fazer pergunta, manda aqui no nosso WhatsApp, até mesmo no nosso chat no canal no YouTube, e depois nós continuamos aqui com a entrevista aí com o psicólogo Felipe Martineghi sobre saúde mental nesse começo do ano de 2025. Com Rádio Revista Cidade, hoje, quinta-feira, 2 de janeiro, é o primeiro programa de 2025. Tomara aí que nós consigamos estar aqui todos os dias até daqui a um ano a gente poder, passamos um ano aí, que o ano passa voando, né? Passou rapidinho aí e a gente possa contar com a tua audiência e com o teu carinho aqui na programação do nosso Rádio Revista Cidade. Nós estamos conversando com o Felipe Martineghi, que é psicólogo, falando aí sobre questões de saúde mental, algo que é crucial e é muito importante, que às vezes a gente acaba deixando de lado. Eu participava de um evento, Felipe, agora no final do ano passado, eu trabalho com uma entidade que desenvolve muito trabalho voltado para a segurança no trabalho. E nós fizemos 2 eventos, até foi em Itapema, inclusive. E no último evento que teve, que foi em 2023, foi feita uma avaliação e perguntado qual o tema que o pessoal queria, e o principal deles foi saúde mental. Como isso está tão presente, esse tema é tão, e eu acredito que depois da pandemia, eu mesmo fui vítima dos efeitos da pandemia, como esse tema ele ficou bastante forte e presente na sociedade, né? Você também tem essa percepção? Bastante. Tanto que tem uma pesquisa, apareceu para mim semana passada, eu não me recordo agora qual é o instituto, mas que ele avaliou a percepção sobre o quão a saúde mental impacta no bem-estar na população brasileira. E inclusive em 2018, eu lembro do número, que essa impressão era de que 18% das pessoas achavam que a saúde mental é um fator muito relevante para o bem-estar, e hoje está em 52%. Então, de fato, a gente está tendo um aumento da percepção das pessoas sobre o que é a saúde mental, sobre a saúde mental como uma coisa, né? Como algo a ser discutido, algo a ser visto. Inclusive, se me permite, no intervalo estávamos falando sobre quando a pessoa perceber, né, que está adoecendo, como é que ela pode se perceber. E há um fato curioso, porque a percepção dos estados emocionais, ela é muito semelhante à percepção de qualquer estado fisiológico interno que a gente tem, como, por exemplo, a fome, a sede, né? Porém, a gente não tinha, até um certo tempo atrás, culturalmente, uma liberdade ou uma naturalidade para falar das emoções como algo normal,
né? Havia muito uma moralização. Se você sente raiva, você é uma pessoa ruim. Sim. Se você está ansioso, você é uma pessoa fraca, né? E eu me recordo de uma colega falando uma vez sobre o marido dela, que ele não identificava, por exemplo, a fome. Ele foi criado pela avó, que estava sempre oferecendo comida para ele, né? Então ele nunca presenciava grandes estados de fome. E quando ele foi morar com ela, ela disse que chegava a estar assim, que ele estava quase desmaiando da fome e não sabia o que era. Rapaz. De fato, e é porque ele só percebia dois estados: eu tô saciado ou eu tô morrendo da fome, né? Sim. E aí ela teve que ensinar para ele as nuances. Assim, ó, quando você tá um pouquinho mais irritado, isso é fome. Quando tua barriga tá fazendo barulho, isso também é fome. Quando você tá sentindo dorzinha de cabeça e tal, você provavelmente já tá com fome há bastante tempo. E por que é interessante? Porque a fome é uma coisa que todos nós conseguimos associar bem rápido, né? Porque imagino que todos aqui consigam discriminar quando estão com fome. E como? E como? Antes de chegar, né, no estado... No estágio, né? E a questão emocional é muito semelhante, né? Então, antigamente, quando alguém tinha uma crise de ansiedade, por exemplo, se falava que era alguma coisa nos nervos. Eu tô com problema de nervo. Sim. Olha que definição genérica, Sim. né? Sim. Então... tanto na terapia a gente acaba tendo esse trabalho também, que é a pessoa entender qual o sinal dela, né? Quando é que ela tá ansiosa, quando é que ela tá começando a ficar deprimida, porque é um aprendizado que a gente tem, essa discriminação. Sim. Né? Então assim, já respondendo a tua pergunta ali, períodos, a pessoa tá um pouquinho mais irritável que o normal. Então a gente entende que tá tendo um excesso de demanda e até a depressão, a irritabilidade é um sintoma, né? Uma desmotivação. Mas assim, claro que um dia a gente pode estar mais irritado, um dia a gente pode estar um pouquinho mais desmotivado. Agora, 2 semanas seguidas, né? Então já é um sinal. O sono não está normal, tá interrompido, né? O prazer nas atividades, a vontade para ter algumas as iniciativas no geral, né? Então são pequenos sinais que a gente tem de que a pessoa já está adoecendo, está no caminho, pelo menos. Essa questão que você falou antes lá, a pessoa acordar cansada já, né? Isso aí realmente tem sido com bastante frequência, né? A gente tem visto muitas pessoas reclamando: poxa, dormi 8 horas, mas parece que acordei cansado, acordei pior, né? Esse motivo seria talvez uma crise de ansiedade, e tem até um livro que o Dr. Augusto Cury lançou sobre o SPA, que é o Síndrome do Pensamento Acelerado. A pessoa vai dormir, mas o pensamento fica ali acelerado e tal. Isso seria um dos fatores? Como que a pessoa consegue fazer para se desacelerar? Para tipo assim, entrou dentro de casa, opa, peraí, não vou mais ficar focando no trabalho, não vou ficar mais focando as preocupações, né? Agora eu tenho a minha família para dar atenção, tenho meu filho, tenho as coisas aqui de casa. Como que a pessoa consegue se desligar do trabalho, se desligar de um estresse, que às vezes o dia foi muito estressante, e quando ela vai dormir, ela conseguir se desligar e não acordar cansado no outro dia, né? Perfeito. Eu vou dividir em 2 respostas aqui, né? Certo. Porque primeiro, se a pessoa ela dorme e acorda cansada, a gente precisa verificar se o sono dela está sendo de qualidade. Então, fatores como, por exemplo, o ambiente ser barulhento. Então a pessoa ela pode dormir 8 horas, ela realmente percebeu que dormiu 8 horas, mas ela não necessariamente passou pelas fases do sono de maneira adequada. Porque o barulho, por mais que a pessoa não desperte, ela interfere. Né? Ambiente muito luminoso, a pessoa tomou algum tipo de estimulante pouco antes de dormir, ou até o álcool. As pessoas acham, o álcool ele relaxa, mas ele prejudica o sono. Né? O sono não é de qualidade. Então, um primeiro momento a gente verifica se a pessoa está dormindo certo, se ela tem uma boa higiene do sono, que é você fazer todos os procedimentos, vamos dizer assim, né? Ficar longe de tela pelo menos 1 ou 2 horas de dormir, não tomar bebidas estimulantes de dormir, o ambiente está silencioso e escuro, né? Então, beleza, a pessoa... Eliminamos essa preocupação, né? Deu check ali, a pessoa de fato está com tudo adequado para ter uma boa noite de sono. Então a gente vai para a parte do estresse. Então que a pessoa está acelerada, ela já está, né? Aí a gente volta àquela ideia da pizza que a gente mencionou um pouco antes, daquele gráfico de pizza, né? Porque eu saio do trabalho acelerado e vou direto para casa, tem muita gente que não consegue fazer esse desligamento sozinho. Então, a gente ter uma outra atividade que engaje, que gere uma sensação de bem-estar ali no meio, ela pode ser uma das coisas que ajuda a desligar. Porque, como eu falei, a gente não tem como só não se preocupar. Né? Não, eu vou tentar não pensar nisso.
O ideal é que eu tenha outras coisas para pensar e que produzam uma sensação diferente em mim. Agora, esse fato de fazer alguma coisa que te dê prazer, isso é algo que realmente funciona, viu? Eu mesmo já coloquei em prática aí algumas situações desde atividade física até um hobby, né? Vou dar um exemplo, algo que eu botei como objetivo meu, até inspirado pelo Felipe, tá? Eu vi o Felipe com os vídeos dele lá, aprendendo, não sei se é aprendendo, tocando a guitarra, né, Felipe? Guitarra e violão clássico. Guitarra e violão clássico. E eu venho de uma família de músicos, tenho irmãos que são músicos, meu pai e meu avô principalmente, e eu fui o único que destoei, mas eu sempre tive gosto pela música, principalmente por violão. E às vezes a gente faz uns encontros com os amigos aí e tal, e como eu trabalho em rádio, eles me chamam pra cantar, como se eu fosse associar uma pessoa que fala bem, que vai cantar, né? Eu conheço das músicas, boa, né? Mas é gostoso isso, é gostoso. Mas eu botei como uma meta esse ano aprender a tocar violão. É um sonho que eu sempre tive, quero fazer, esse ano eu vou tirar do papel. E isso é uma maneira também, né, Felipe, a gente falou aqui de atividade física, que faz muito bem, mesmo para quem não gosta da atividade física, é algo que faz muito bem, mas principalmente buscar algo que você gosta tem um efeito bem prático, né? Muito bem colocado, inclusive, tem muita gente que, quando eu falo isso no consultório, né, me perguntam se, mas então eu assisto Netflix, teria um efeito, ou acessar a rede social, teria um efeito similar? Não necessariamente, depende, muitas vezes não. Por quê? A música, por exemplo, é uma atividade extremamente cognitiva, né? Você precisa estar concentrado, né? Você tem um raciocínio lógico ali a ser feito, tanto a parte teórica quanto a parte prática, né? Então, quando você vai se engajar num hobby como esse, ou qualquer esporte também entra na mesma caixa, você está 100% ali, você tem que estar 100% ali, senão você não faz. A rede social, o Netflix, não necessariamente. Você consegue estar ali com a TV ligada e estar viajando aqui nos pensamentos. Então, até você colocou, porque um hobby que te engaje, eu acho que isso é bem importante ressaltar, que faça você manter o foco ali, que de fato te prenda a atenção ali, né? Tanto que tem uma coisa curiosa, se fala muito hoje em dia que a meditação, ela ajuda na ansiedade, você já deve ter ouvido falar. Sim. Né? Só que o interessante a gente saber é por que ajuda. Porque quando a pessoa ela aprende a meditar, ela precisa meio que esvaziar a mente, digamos assim, ou na verdade se concentrar muito em algum ponto específico. E essa concentração máxima, ela automaticamente bloqueia os outros pensamentos, a ruminação e tudo mais. Pois bem, se essa é a lógica, então qualquer outra coisa que lhe prenda a atenção, ele engaje por um certo tempo, vai cumprir a mesma função. Tem alguns pacientes meus que gostam de pilotar moto, por exemplo. Que a moto, ela te mantém ali... focado. Total, focado. Não pode se distrair, né? É o próprio dirigir, muitas vezes, também. Então, qualquer atividade que você tenha que lhe prenda a atenção por um tempo X suficiente, ela vai ter esse mesmo benefício que a meditação tem, por exemplo, para ansiedade ou para ruminação no geral. Vamos para algumas perguntas aqui dos internautas. Quem está perguntando aqui é o Jair Fernando, China, né? Bom dia. Pessoas com idade avançada é mais frágil a ter depressão? Tá perguntando aqui. Não por conta necessariamente da idade em si, né? Há alguns fatores neurológicos para daí outras doenças, né? Mas o que pode acontecer é o seguinte: a gente precisa, para estar bem, ter uma rede de amigos, uma rede de atividades, né? Estar ativo de alguma forma. Então, o que acontece depois de uma certa idade? As pessoas, elas têm mais dificuldade de socializar, né? A aposentadoria, ela tira a pessoa do trabalho, onde é um ambiente em que a pessoa ela estaria engajada em se sentindo útil, se sentindo produtiva e socializando. Então, por esse fator, isso seria uma vulnerabilidade daí. Certo. Uma outra pergunta aqui, que é do Pedro. Por que quanto mais cansado não consigo dormir? Tá perguntando aqui. Provavelmente a gente está falando aqui de um cansaço psicológico. Sim. Né? E aí o cansaço psicológico, ele envolve o cortisol alto, que é o hormônio do estresse. E o cortisol alto, ele não vai deixar a gente dormir. Então, provavelmente, essa insônia ela é causada pelo excesso de cansaço psicológico. O cansaço físico, ele ajuda a dormir. Sim. O cansaço psicológico não, é o contrário. Sim. Porque daí a pessoa está com cortisol alto. Ou seja, o físico lutando contra o psicológico ali, a mente lutando contra o corpo. Quer dormir e o outro não quer. Não deixa, porque se ele, né, provavelmente essa sensação de cansaço, como eu disse, ela tem a ver com cansaço psicológico. Cansaço psicológico é excesso de estresse, excesso de cortisol. Sim. Cortisol não deixa dormir. E quem ganha é o psicológico, né?
Porque Sim, é o que está mantendo cortisol a pessoa... alto, tu não consegue. Inclusive tem muita gente que agrava a insônia porque ela vai dormir com medo de não dormir. Quando tu já fica com medo de não dormir, tu já ativa o teu estresse, tu já fica ansioso. No que tu fica ansioso, é aí que tu não dorme mesmo. E aqui é uma pessoa de idade, é o Pedro, o Valdomiro conhece, né? O Pedro do Leoberto Leal. É uma pessoa de idade. Teria alguma orientação, de repente, até para as pessoas de idade que se sentem cansadas, não conseguem dormir? Pode ser uma apneia. Bom, se a gente descartar todas as hipóteses orgânicas, né? Uma apneia do sono, qualquer outro transtorno que possa estar afetando isso, e a gente considerar que é puramente de origem psicológica, aí a gente ainda abriria para o seguinte: existem alguns transtornos psicológicos, psiquiátricos que necessitam de uma medicação específica, que sem a medicação a pessoa não se regula. E se a gente está falando de uma insônia produzida, como a gente falou antes ali, por um estresse, né? A pessoa não tinha isso antes e começou a ter, a atividade física, cansar o corpo, pode ajudar bastante. Uma outra pergunta aqui, está interessante, né? Quando a pessoa fala sozinha muito, até a noite, a Rosa Nodinvec, a pessoa se depara falando sozinha, à noite também, às vezes acorda falando sozinha. E aí, o que isso Bom, desde que não mostra? Desde que ela não ouça ninguém respondendo, né? Porque daí é uma outra coisa que é mais grave. Mas eu não acho que é em relação a isso, mas que entra de delírios, né? Questão psicótica mesmo. Mas se ninguém tá respondendo, a pessoa só tá falando, às vezes é um hábito que a pessoa tem até para se organizar, né? Sim. O falar sozinho, que ajuda a organizar as ideias quando tu coloca para fora. E o falar dormindo daí, que às vezes acontece também, daí já envolve também uma agitação no sono. Geralmente a pessoa com uma hiperatividade um pouquinho mais acentuada vai ter isso também. A preocupação do dia a dia, o que tem que fazer amanhã, aí a mente fica trabalhando, né? Aí a solução estaria em ver o que está causando estresse e baixar esse estresse de alguma forma, né? Eu pego sempre no pé da minha sogra, Dona Luzia, que ela é uma pessoa muito comunicativa. Ela fala, conversa, ela é mais comunicativa do que eu, que sou da comunicação. E às vezes ela fala, ela tá lá falando com ela mesma, assim, a gente pega muito no pé dela, assim. E ela é uma pessoa muito, mas é como o Felipe disse, né? O caso dela é dela isso, ela conversa, às vezes conversa com o gato, assim, conversa com... É algo que acaba muitas vezes sendo saudável, né? Mas realmente existem situações que tem que se ter um alerta, né, Felipe, de se buscar entender por que aquilo acontece, né? Isso, qual o contexto, né? E tem aquele que é sonâmbulo, né? Que sai durante a noite, e esse também é preocupante, né? Só sair de casa. Eu, quando era criança, a minha mãe falava que eu saía de casa, falava sozinho também. Graças a Deus eu cresci e não aconteceu mais isso. Isso, inclusive, né? Quem mas eu não sei, né? Ninguém mais falou, né? Vai ver, né? Que eu saí de volta, né? Ninguém percebe, não sei. E o estresse, ele piora o sonambulismo também. Pessoas que já tiveram na infância e passam depois da vida adulta por algum período estressor, elas voltam a ter. 8h44, o tempo é nosso adversário. Felipe, pra gente encerrar, o que você recomendaria para quem está começando o ano agora, ter essa preocupação? Claro que isso não é uma preocupação que deveria, a Angélica que está aqui com o Felipe, até inclusive estou combinando com a Angélica, porque a Angélica é do ramo da psicologia também, neuropsicologia, que é um assunto muito importante. Vou combinar com ela uma entrevista, um bate-papo aqui. A Angélica está aqui só acompanhando, não sei se ela quer falar também, né? Dá um bom dia aí, Angélica, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigada, Valdemiro, né? Pra gente pensar sempre em estar falando um pouquinho de psicologia aqui. Claro, com certeza. O Felipe, ele trabalha na área de intervenção, de terapia, e eu sou da área de avaliação. Legal. Né? Então, para diagnósticos, enfim, né? Passa por mim e depois acaba passando nele, né? Já tô combinando com a Angélica aqui de a gente fazer uma entrevista com ela também, bater um papo sobre esse tema aí da área dela, que é muito pertinente. O que você recomendaria, né? Como eu estava dizendo, é um assunto que deve ser, a preocupação ela deve ser permanente, não só agora no mês de janeiro, no começo do ano, né? Mas o que você recomendaria aí para que as pessoas tenham uma saúde mental de qualidade boa ao longo do ano, Felipe? Perfeito. Coisa muito importante que a gente precisa entender a gente não controla o nosso comportamento tanto quanto a gente acha que controla. Senão todo mundo que prometeu fazer uma dieta ou faria, as promessas de final de ano seriam cumpridas, né? E a gente não faz só o que dá prazer e só o que tem vontade. Ou seja, o ideal é, começando então o ano, né, já que vai estar programando a rotina, já programar a rotina com essas atividades saudáveis, que envolvam uma boa socialização, que envolvam sim uma atividade física, seja como for na rotina, mas de maneira programada e com compromisso.
Porque se a gente for pela vontade, né, às vezes o cansaço do dia a dia, a falta de tempo, ela não vai deixar. Então, empurrem, né, ou forcem atividades que vão fazer um bem-estar a longo prazo, como atividade física, uma boa socialização na rotina, mesmo que não dê aquela vontade. E conversar ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Porque eu falo isso por eu já fui uma pessoa muito introspectiva, principalmente de falar pouco de sentimentos. Aliás, ano passado, uma coisa que eu fiz pela primeira vez, não é que eu era resistente, mas eu não levava muito a sério, que é terapia de casal. Minha esposa, vamos fazer uma terapia de casal, mas por que eu tenho algum problema? Não é só quando tem problema. E para fazer a vontade dela, tal, e gostei. É bacana porque você conversa, às vezes você ouve até o que não quer ouvir, né, Angélica? Mas acaba aquilo ali sendo interessante, né, de se fazer. E é algo que as pessoas deveriam realmente não encarar isso como fazer uma terapia, alguma coisa só quando tem problema. É aquilo que o Felipe falou antes, né, que é a prevenção. Isso acaba ajudando bastante. Felipe, muitíssimo obrigado por ter atendido o convite aí, quase que em cima da hora, né? Mas eu penso que o tema é importante, a gente deve bater sempre na tecla da importância do cuidado com a saúde mental, né? E pela disponibilidade do dia 2 de janeiro tá aqui, né? Batendo esse papo aqui com a gente. Obrigado, Felipe. Imagina, é sempre um prazer falar sobre isso aqui. Perfeito, então. Obrigado, Angélica, também, que tá aqui. Vamos combinar com a Angélica dela vir aqui, de repente, aí nos próximos dias, pra gente falar aí sobre esse tema também, que é muito pertinente. São 8h48, um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos pro encerramento do programa.